Portas isoladas rangem ao abrir. Logo após, a noite explode. Mísseis sobem, deixando rastros de fogo pelos continentes e o horizonte em chamas. A humanidade tem poucos minutos. O apocalipse nuclear chegou. Hora zero. Acontece quase rápido demais para perceber. Satélites de alerta sobre o Pacífico e a Sibéria disparam alarmes enquanto dezenas de assinaturas térmicas sobem pelas nuvens. Depois centenas, depois milhares. Os radares de alerta antecipado no Alasca, Groenlândia e Kaluga brilham como letreiros de neon por um instante. Os supercomputadores acham que é erro, até constatarem que os lançamentos vêm de todos os lugares ao mesmo tempo. 30 segundos depois, sirenes soam em todos os continentes, das profundezas de Wyoming e Oremburgo aos desertos da Mongólia interior e planaltos do Rajastão. Portas de silos se abrem com estrondo, braços hidráulicos erguem tampas de aço que não se moviam há décadas nos oceanos. Submarinos de mísseis balísticos, o braço oculto de toda a tríade nuclear, recebem sinais codificados confirmando o impensável. As outras potências nucleares receberam autorização total de lançamento. Os compartimentos se abrem em sequência, colunas de água explodem enquanto mísseis atravessam a superfície, deixando rastros brancos na noite. Mais 1 minuto, 60 segundos depois do início do apocalipse. Bombardeiros decolam rapidamente de bases na Louisiana, Sibéria e França. Seus pilotos sabem que a missão é inútil assim que os primeiros mísseis atingem seus alvos. Não restarão muitas pistas de pouso viáveis, aviões-tanque de reabastecimento ou cadeias de comando intactas para eles retornarem. Não importa. O treinamento e o instinto vencem as dúvidas enquanto os motores sobem ao céu. Ocorre uma sequência de interceptações de sinais, com sistemas de alerta precoce alimentando outros. Redes automáticas de retaliação garantem que nenhum país seja destruído sozinho, detectando e respondendo a lançamentos. As redes de comunicação rapidamente ficam sobrecarregadas, com alertas e ordens conflitantes. Raios de pulso eletromagnético se espalham na alta atmosfera enquanto países detonam ogivas cedo para cegar mísseis inimigos. De repente, as conexões via satélite falham e o portal digital global começa a sumir. Faltando 3 minutos, radares costeiros detectam mísseis balísticos lançados de submarinos vindos de todos os oceanos. Esses são os primeiros a chegar, levando só 10 a 15 minutos para cruzar seus arcos. Mísseis intercontinentais podem levar de 25 a 35 minutos do lançamento ao impacto, mas o tempo ainda é curto. Nesse contexto, a iminente destruição existencial deixa pouco tempo para entender ou evacuar. Quando mísseis são lançados, líderes mundiais têm até 7 minutos para decidir como serão lembrados. Sistemas de alerta precoce analisam sequências de lançamento impossíveis e zonas de impacto, fornecendo dados a chefes de Estado que sabem não haver onde se esconder. Mas, gostem ou não, ainda resta a eles a escolha de revidar, retaliar por vingança ou desaparecer silenciosamente na história. Em Washington, a maleta nuclear é aberta e os códigos de autorização lidos em voz alta pela última vez, o presidente tem. Pouco antes das redes de comando falharem em Moscou, a maleta Shiget vibra com alertas. Sistemas automatizados como Mão Morta podem lançar seu ataque final mesmo sem oficiais presentes. Em Pequim, a Comissão Militar Central tenta confirmar se o Ocidente lançou o ataque ou se é só uma miragem eletrônica. Aqui não há tempo para dúvidas. A matemática prevalece e os mísseis são lançados, mas a decisão é mais assustadora a bordo. Os submarinos Vanguard da Marinha Real patrulhavam silenciosamente o Indo-Pacífico, cada um com 16 mísseis, Trident 2 de 5 capazes de destruir 40 cidades. A tripulação não pode ligar para casa. Eles contam com um teste simples, ouvir a British Broadcasting Corporation Radio 4 diariamente. Se o programa Today sair do ar, eles abrem a carta selada de última instância, escrita por cada primeiro-ministro britânico em seu primeiro dia completo no cargo. Trancadas em um cofre na sala de controle do submarino, ninguém sabe se essas cartas ordenam retaliação, recuo ou navegação até um aliado. Mas um dia alguém terá que abri-las. E para essas tripulações, esse dia chegou inexoravelmente, finalmente. Submarinistas aguardam, mãos sobre as chaves de lançamento, ouvindo a estática onde antes havia a Grã-Bretanha. Nas grandes cidades,
Poucos que veem transmissões de emergência correm para metrôs e porões, segurando telefones sem conexão. O aumento das comunicações sobrecarrega as torres de celular. As rodovias param enquanto milhões tentam fugir. Acima deles, rastros de fumaça branca cruzam o céu azul, cada um carregando o equivalente explosivo de um novo Sol T. 5 minutos depois, as primeiras ogivas chegam. Elas caem mais rápido que o som, invisíveis até que o próprio ar começa a gritar. Os principais alvos mundiais, centros da civilização, somem ao mesmo tempo e de imediato. Washington, Distrito de Colômbia, Moscou, Pequim, Londres, Paris, todas são apagadas em menos de um segundo. Em seu lugar, esferas de plasma mais brilhantes que o Sol se expandem sobre a superfície da Terra, devorando tudo. Em um raio de 3 quilômetros, bolas de fogo sobem à estratosfera, puxando o solo líquido para cima. Ondas de choque se espalham a 1.600 km por hora, esmagando tudo em um raio de 16 quilômetros. Vigas de aço dobram como brinquedo e arranha-céus caem como castelos de areia. A radiação térmica queima tudo em até 32 quilômetros. Árvores, carros, roupas, pessoas e até o asfalto se dissolvem rapidamente. Sombras permanecem no asfalto onde antes estavam pessoas. A física da destruição muda conforme a altitude. Explosões ao nível do solo lançam milhões de toneladas de solo radioativo no ar, contaminando tudo. Explosões aéreas a favor do vento, detonadas em maiores altitudes, ampliam o choque e o calor, destruindo áreas maiores e devastando cidades. Em segundos, dezenas de milhares dos primeiros epicentros viram vapor de carbono mais distantes. A pele das vítimas forma bolhas e derrete, causando queimaduras de 3º grau mesmo a quilômetros de distância. Detritos supersônicos transformam o ar em tempestade de lâminas, tornando prédios em projéteis, cena registrada repetidas vezes por câmeras de campainha ao redor do mundo, cujas transmissões sobrevivem à explosão. O efeito dominó é muito real. Após a explosão, usinas nucleares se rompem e liberam nuvens de vapor radioativo devido a explosões próximas. As refinarias incendeiam seus tanques, explodindo como bombas de combustível ar. Toxinas são liberadas no céu em chamas por fábricas químicas após explosão. Depois, vários gasodutos subterrâneos superaquecem e explodem, enquanto quarteirões inteiros são tomados por tempestades de fogo. T mais 30 minutos em só 30 minutos. Milhões morreram, vaporizados, esmagados ou queimados irreconhecíveis. Milhões a mais cambaleiam entre as ruínas, com exposição fatal à radiação, sua pele brilhando levemente devido à contaminação radioativa. Hospitais, postos de bombeiros, redes de polícia, tudo desapareceu e não há helicópteros de resgate, transmissões de emergência ou governos restantes para responder. A liderança global colapsa. Nova York, Los Angeles, Chicago, Houston, São Petersburgo e Moscou desapareceram. Tóquio, Delhi, Seul, Teherã, Londres, Paris e Berlim são crateras, calor e cinzas. É impossível saber quantos milhões morreram enquanto os incêndios se espalham. É a primeira vez na história que os horizontes dessas grandes capitais ficaram todos alaranjados ao mesmo tempo. Os abalos eletrônicos das explosões têm vida própria. Explosões em grande altitude geram pulsos eletromagnéticos capazes de queimar qualquer placa de circuito. Bens atingem aviões, hospitais e residências sem punição. Redes elétricas caem como dominóis. Aviões perdem aviônica durante o voo. Uns caíam do céu como riscos escuros, outros buscavam em vão locais para pousar. Longe de casa, internet e telefone se apagam para sempre. A humanidade nas zonas de impacto saiu do ar. Lá embaixo, tempestades de fogo seguem em frenesi voraz. Milhares de incêndios pequenos se unem em um grande incêndio do tamanho de uma cidade. As chamas consomem oxigênio mais rápido do que o vento pode repor, criando ciclones com força de furacão, de ar superaquecido e destroços, conhecidos de forma assustadora como tornados de fogo. As temperaturas podem atingir quase 2.000 graus Fahrenheit, fazendo o asfalto escorrer como piche e o vidro pingar dos prédios como cera. Incêndios fazem pessoas sufocarem a quilômetros das explosões, pois o oxigênio é sugado do ar. A previsão simplesmente dirá fogo por um futuro previsível. Quando as primeiras bolas de fogo aparecerem, o planeta já terá decidido concluir o trabalho.
O que eram contra-ataques pontuais vira, em menos de uma hora, um símbolo global de escalada. Todos os mecanismos de retaliação, todos os protocolos automatizados, todas as ordens humanas desesperadas são acionados ao mesmo tempo. T mais uma hora. Submarinos em profundidade de patrulha recebem códigos de liberação autenticados, equipes de mísseis balísticos intercontinentais destravam fechaduras de 2 homens e giram as chaves de lançamento. Os bombardeiros que importam já estão no ar, navegando pelo turbilhão de catástrofes que se desenrola pela Terra. A maioria dos artefatos agora são mísseis e todos prestes a cair em massa sobre o restante da Terra. Nesta fase, os SLPMs vazios do arsenal são lançados ao céu de cada patrulha oceânica. Alguns chegam à costa em 10 minutos, enquanto os CBMs levam mais 10 a 20 minutos. A destruição mútua é quase certa em até uma hora, com cerca de 12 mil ogivas. Todos os estoques mundiais estarão no ar ao mesmo tempo. T mais 3 horas e metade do mundo ainda desperta para seu próprio funeral. Cogumelos nucleares alcançaram a borda do espaço, tornando a atmosfera superior uma mancha fervente sob as nuvens. Cidades pulverizadas se misturam com solo vaporizado e cinzas irradiadas. A gravidade piora tudo quando a chuva radioativa cai como neve, brilhando suavemente ao amanhecer. É estranhamente bonito se a aniquilação pudesse ser bonita e invisível, sem cheiro e totalmente letal. O pó é levado pelas correntes de jato, espalhando a contaminação por centenas de quilômetros além das zonas de explosão. Os sobreviventes percebem que sobreviver é relativo. Quem conseguiu chegar a abrigos militares profundos ou bunkers da Guerra Fria é, por enquanto, um dos poucos sortudos. O seguro tem validade. Os filtros entopem, o ar diminui, é inevitável. Ações projetadas para durar apenas algumas semanas de repente se tornam a moeda mais valiosa que restou na Terra. Milhões vagam entre ruínas com náusea, queimaduras e gengivas sangrando, sinais iniciais da síndrome aguda da radiação. Não há mais hospitais, nem morfina ou água limpa. Os rios brilham com césio. Cada gole é como jogar dados radioativos. Em breve, ainda mais infraestrutura civilizatória vai se juntar a essa festa de destruição. Cabos submarinos se partem em trincheiras derretidas e satélites explodem em órbita, lançando detritos a 27 mil quilômetros por hora. Sistema de posicionamento global, controle de tráfego aéreo e sistema bancário acabaram. A próxima onda de ogivas nucleares avança e destrói centros de comando e campos de mísseis em alvos além das capitais nacionais. Esses ataques visam sufocar artérias da civilização, como portos, refinarias, centros de grãos, canais, represas, superestações, entroncamentos ferroviários e fazendas de satélites. Tudo essencial para a vida moderna foi estudado e incluído em planos de contingência décadas atrás. O espaço não será poupado. Armas anti-satélite e explosões em alta altitude cegam satélites e tornam a órbita baixa da Terra um campo minado fatal. O resultado é uma saturação absoluta. Tempestades de fogo de explosões se unem em infernos que cruzam continentes, enquanto EMPs e danos colapsam redes nos 2 hemisférios. Os sistemas de sistema de posicionamento global e comunicações do mundo inteiro morrem em uníssono. O próprio ambiente está ficando selvagem. Os incêndios não têm fronteiras. Agora, regiões inteiras queimam sem controle, com fábricas e indústrias lançando toxinas no ar, em nuvens de fumaça tóxica. Na Índia e China, colunas de fumaça de inúmeras cidades formam uma faixa contínua visível do espaço. Reatores nucleares abandonados ou danificados pelas ondas de choque estão começando a entrar em fusão, adicionando suas próprias assinaturas isotópicas ao coquetel global de venenos. O Sol se esconde atrás da fuligem, e a noite radioativa chega cedo à metade do planeta. No primeiro dia, centenas de milhões morrem imediatamente, subindo para bilhões em poucas horas devido à falha de infraestrutura, radiação e explosões secundárias. O mundo tornou-se um planeta onde a governança organizada é inviável. Os lançamentos só param porque não resta mais nada de onde lançar e porque cada último dedo autorizado já cumpriu seu terrível dever. Ao fim do primeiro dia, a civilização global virou pequenos grupos assustados, cada um achando ser o último sobrevivente. Lá fora, o mundo queima em silêncio só com o crepitar do fogo e o chiado da radiação.
No segundo dia, o planeta está coberto por um manto invisível e cintilante. Correntes de jato espalham o pó das cidades destruídas por todas as longitudes. A atmosfera virou uma maré lenta de veneno. Em 2 dias, a precipitação radioativa circula o globo. A Escandinávia brilha com o pó americano. Enquanto isso, a Austrália e a América do Sul, localizadas no que por muito tempo foi considerado os hemisférios mais seguros da Terra, registram picos de radiação muito acima do normal. Em bunkers e porões, a radiação atinge ondas, famílias se curvam de náusea e febre, a pele cria bolhas e o cabelo cai em tufos. Em poucos dias, só vai piorar. Hemorragia interna, falência dos órgãos, infecção. Essas pessoas estão isoladas em uma ilha, sem acesso a médico, transfusões de sangue ou alívio para a dor. Geralmente, os próprios moribundos cuidam do sofrimento. Alguns abrigos usam medidas cruéis, trancando doentes em quartos para poupar ar. Outros apenas silenciam, um a um, até restar só estática nos rádios de emergência. Aqueles que ainda conseguem ficar de pé e se mover livremente contemplam suas opções para a sobrevivência a longo prazo. Elas são, em sua maioria, sombrias. Água engarrafada é negociada como ouro. Rios e lagos carregam o lodo da infraestrutura destruída e usinas de dessalinização foram destruídas. Até os barris de chuva, antes símbolo de autossuficiência, agora trazem morte do céu. A comida também piorou. Plantações cobertas de poeira de césio, carcaças apodrecem em solo contaminado, fome acompanha a radiação. No mesmo ritmo, tiros começam a substituir a conversa, enquanto cada lata de feijão é medida contra a própria vida. No 4º dia, incêndios florestais agora estão fora de controle por toda a terra. Veados, gado, elefantes e qualquer animal grande demais para se esconder e lento demais para se adaptar estão todos mortos. Em poucos dias, só insetos prosperam. Seu DNA resiste aos raios gama. Ao longo das costas, os oceanos morrem silenciosamente, cobertos de óleo e resíduos radioativos. Os recifes de coral ficam branqueados, brancos, e peixes são levados à praia em grandes montes, enquanto aves marinhas caem do céu em pleno voo. Dia 7. Ao final da primeira semana, o mundo já não está mais dividido em nações ou aliados. Só há dentro e fora vivos e futuros mortos. Além disso, radiação. Neva sem cessar e a neve nunca derrete. Semana 1. Depois, o mundo vira uma chaminé planetária. Aproximadamente 12.000 detonações nucleares, ou o poder combinado de todos os arsenais humanos, lançaram milhões, se não bilhões de toneladas de fuligem e carbono pulverizado na estratosfera. Isso supera o impacto do asteroide dos dinossauros e está acima de qualquer nuvem acessível ou dispersável pelos humanos. O véu negro envolve o globo em dias, mudando a atmosfera azul para uma névoa laranja suja. A luz solar cai 90% e a Terra é gradualmente imersa em uma noite artificial que cobre continentes. Mesmo ao meio-dia, o céu lembra o entardecer sobre uma mina de carvão. As temperaturas caem e há um bom motivo. Décadas de modelos científicos sugeriram um resfriamento global médio de 25 a 35 graus Celsius nas zonas temperadas, e quedas ainda mais acentuadas perto dos polos. Durante o início de um inverno nuclear, os campos de trigo de verão no Kansas congelam completamente. A areia do Saara endurece com a geada, a chuva se transforma em granizo, o granizo em neve e a neve em silêncio. Os oceanos resfriam de cima para baixo, prendendo o calor sob lama gelada. A fotossíntese quase cessa. Meados de julho nas regiões mais quentes do mundo agora se assemelha a janeiro em outros lugares. O grande fogo da humanidade causou sua era do gelo. Semana 2. Colapso agrícola total. As plantações morrem por causa da escuridão, não por seca ou calor. As folhas amarelam, escurecem o solo, micróbios sufocam no frio e vacas morrem de fome e congelam onde caem. As pescarias desaparecem quando o plâncton morre na cadeia alimentar, colapsando de baixo para cima. Os poucos bolsões de vegetação sob lâmpadas ou vidro de estufa em breve perderão energia. Semana 3. A fome nos bunkers piora rapidamente. Os antigos manuais de sobrevivência não diziam que alimentos enlatados vencem rápido. Quando dá para ver sua respiração em casa, as latas incham ou explodem, afetando o lacre. A doença acompanha a fome e a infecção se espalha em corpos enfraquecidos. Alguns optam pelo canibalismo, outros por não acordar.
O colapso psicológico é tão profundo quanto o ecológico. Humanos são programados para ciclos, nascer do sol e significado. Os rádios só têm estática e o tempo parece quebrado. Alguns sobreviventes caminham pela neve e nunca mais voltam. Outros resistem por reflexo, sussurrando orações para um céu que já não os ouve. Mês 1. O mundo queima devagar enquanto o tempo passa lentamente. As temperaturas globais caíram drasticamente, causando uma catástrofe inesperada. Os oceanos seguem congelados nas bordas e tempestades tropicais viram nevascas. Tentar coletar água da chuva para beber, infelizmente não dá. Quando cai, é ácida o bastante para remover a tinta de um caminhão. A camada de ozônio foi tão destruída que até uma breve caminhada sob o sol provoca queimaduras solares graves. Resumindo, a Terra enfrenta agora um colapso climático. Mês 6, a comida eventualmente se torna extinta e, com isso, a maioria dos humanos restantes morre de fome. As pessoas não conseguem cultivar nem plantar, pois não há sol e o solo está envenenado ou congelado. Os sobreviventes do primeiro mês agora disputam latas de milho cremoso vencidas há anos. Até pesquisadores da Antártida e ilhéus do Pacífico Sul percebem que ganharam a loteria mais deprimente do mundo. Eles morrerão de fome, sem saneamento e com imunidade destruída por radiação, doenças e câncer. Raiva e infecções serão fatais. Cortes de papel são basicamente obituários em andamento. Os mares se acidificam enquanto o inverno nuclear chega. O fitoplâncton, principal fonte de oxigênio dos oceanos, morre em massa. Sem eles, a atmosfera se desequilibra e o planeta inicia um lento processo de autoasfixia. As florestas logo entrarão em colapso, os polinizadores desaparecerão, e a última grande contribuição da humanidade para a biosfera será uma sexta extinção em massa. Este aqui, orgulhosamente produzido em casa, um por ano, e os ataques nucleares já são história antiga. Menos de 50 milhões de humanos restam, a maioria doente, mutada e espiritualmente falida. Abrigos subterrâneos rangem sob ar reciclado. Ilhas remotas têm tribos que vivem de peixes que brilham à noite. Se é providência divina ou radiação, ninguém sabe. O hemisfério sul está um pouco melhor. Patagônia, Tasmânia e Nova Zelândia ainda respiram. Então, melhor se mede em centímetros, não quilômetros. Devagar, porém, a atmosfera começa a clarear um pouco. A fuligem se assenta e a luz do sol começa a voltar, ainda que fraca, permitindo que os primeiros pedaços de céu azul reapareçam. Como um milagre proibido, é uma visão bem-vinda para o que restou da humanidade. As temperaturas sobem, mas a camada de ozônio tão destruída torna a luz do dia letal em minutos. Talvez as plantações cresçam novamente em 5 ou 10 anos, se os sobreviventes ainda lembrarem como era a agricultura. O ar cheira a ferrugem e iodo. A terra se recupera, mas é como dizer que um cadáver esfria bem. Tudo que era visto como permanente se foi. A infraestrutura global está danificada irreversivelmente. O número de espécies foi reduzido pela metade em apenas um ano, e o genoma humano está restrito a um punhado de sobreviventes frágeis. A idade da pedra voltou. Foram lançadas 12.500 ogivas, um número tão grande que parece abstrato. Cada bomba destruiu mais do que cidades. Cadeias de suprimentos, ecossistemas e pessoas essenciais desapareceram com elas. A destruição aumenta a cada explosão. O fogo cria fuligem que gera gelo, trazendo fome e a morte da civilização em reação em cadeia. Você já viu o que ocorre se todas as bombas nucleares explodirem? Mas e se começasse com só uma? Veja, e se os Estados Unidos da América lançassem uma bomba nuclear minuto a minuto para descobrir a reação mundial? Ou clique neste outro vídeo.